Ontem, o presidente da OAB, o Beto Simonetti, participou da abertura dos trabalhos do STF. Eu sempre falo tudo aqui. Eu já fiz críticas ao Beto Simonetti em outras circunstâncias, outras divergências. Nunca escondi. Quando eu gosto do que se diz, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. E ontem eu acho que ele fez um pronunciamento que eu considero importantíssimo. E, olha, se eu acho que eu tenho de falar, eu falo. Vejam só. As pessoas precisam de advogado. Muitas vezes as pessoas precisam de um advogado para se defender porque elas são realmente inocentes e são acusadas injustamente. Então aí o cara é inocente, acusado injustamente, precisa de um advogado. Muitas vezes o cara não é exatamente inocente, mas ele precisa de um advogado para que haja a devida proporção da punição, dos delitos e das penas. Existe uma obra clássica sobre isso, do Beccaria, que escreveu, ele tinha 27 aninhos. Tem gente que não entendeu isso nem com 70, mesmo ostentando fama de jurista. Para começo de conversa, é preciso que o advogado seja o advogado. O advogado não é o cliente. O advogado é uma garantia da democracia. Sabe onde não tem advogado, Wolbeni? Na Coreia do Norte não tem. Não tem. Não precisa. Tem um único juiz lá, o Arthurzão. Uhum. Né? Inclusive, ele fez um julgamento histórico sobre o tio dele. Um tio que ele cismou que estava traindo ele. Ele falou para o tio, corre. O tio correu e ele soltou um míssil. E o tio desapareceu. Virou puf. Estou falando Kim Jong-un. Ditaduras de extrema direita também não precisa de juiz. Não precisa de advogado, não precisa de nada. Está tudo resolvido. E nas democracias, costumam precisar de advogados que, assim, as pessoas têm problemas, precisam de advogados. Às vezes tem problemas sendo inocente, não tendo feito nada, porque o outro criou, mas precisa de advogado. E esses advogados têm garantias. Agora, tem um movimento por aí, e às vezes até na imprensa, que transforma o advogado em vítima. Ah, tá falando porque o Valfrido que faz o Reconversa com você era advogado do Master? Não! Eu sempre falei isso. Os advogados são testemunhas de que eu sempre falei isso sobre todos os advogados o tempo inteiro. Alguma vez alguém me viu aqui hostilizar advogado do Jair Bolsonaro? Um golpista? O Vilardi pode dizer, em algum momento, que eu falei assim, esse Vilardi aí fica defendendo o Bolsonaro. Não! O Bolsonaro tem que ter defesa. E teve. Eu posso ter questionado, por exemplo, embargos infringentes. Eles entraram, eu disse, não pode. Mas aí tem uma tática lá na frente. Uma coisa é eu analisar técnicas de defesa. Outra coisa é atacar o advogado por ser advogado. Ou porque não gosta do estilo dele, ou porque não gosta disso. Não, eu faço esse debate com clareza. Tem falcatrua no banco, mas puna-se quem tiver que ser punido. Agora, não pode nem ter defesa? E se tiver defesa, a defesa vai apanhar junto? O Valfrido não é mais advogado. O Pôdivo continua advogado. Meu amigo querido, amigo pessoal. Não, eu não fico tramando com ele nada, mas ele era meu amigo antes. Já era meu amigo. E da mulher dele, uma pessoa queridíssima igualmente. Eu não posso mais falar com ele? Do Botim não sou amigo, mas conheço. Nesses casos, em outros casos, eu estou falando com clareza aqui. Agora o advogado vai ser confundido com a causa? Vai ser confundido com o cliente? Agora, o que é? Eu deveria chamar o Vilardi de golpista? Porque eu acho que o Bolsonaro, ele não acha, certamente, não vai dizer...
Mas eu acho que tentou dar golpe. Agora, o Vilardi é golpista? Não, o Vilardi é um representante da democracia e do Estado de Direito. E do direito de defesa. Não entender isso é não entender nada. É fazer politicagem. E sim, é preciso tomar cuidado com vazamentos que condenam as pessoas à morte de várias maneiras e depois você vai ver não é bem aquilo. Às vezes. E às vezes pode ser até pior do que aquilo. De qualquer modo, é preciso respeitar quando tem sigilo. Entendo. É assim que eu entendo as coisas. E o Beto Simonetti fez um pronunciamento que eu achei corretíssimo a respeito das prerrogativas dos advogados. Quando ele fala coisa de que eu gosto, eu elogio. Quando falou coisa de que eu não gostei, eu critiquei. A vida é assim e assim tem de ser. Este pronunciamento dele está certíssimo. Coloca aí. Não convive com práticas de exceção. E o uso de vazamentos seletivos, orientados por interesses políticos ou estratégicos, com o objetivo de constranger instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal, é absolutamente incompatível com o regime democrático. Vazamentos seletivos não fortalecem a justiça, não promovem transparência e não servem ao interesse público. Servem apenas à erosão da confiança institucional, à desinformação da sociedade e ao enfraquecimento da independência judicial. A advocacia brasileira condena de forma severa esse tipo de prática, seja qual for a sua origem, seja qual for o seu alvo. A Constituição exige responsabilidade institucional, não espetacularização. Exige legalidade, não atalhos. Defender o Supremo Tribunal Federal contra tentativas de constrangimento ilegítimo não é defender pessoas, é defender a Constituição, é defender o equilíbrio entre os poderes, é defender a democracia e também a advocacia. O judiciário brasileiro só se fortalece quando atua com independência, previsibilidade e respeito às garantias fundamentais. É isso, inclusive com a defesa que fez ali do Supremo. Alguém que muitas vezes tem divergências com o Supremo. O pronunciamento está correto. Tem que combater o crime. Sob o pretexto de combater o crime, não se podem jogar no lixo garantias fundamentais. Nós já vimos isso acontecer no Brasil e o resultado foi péssimo. E que cada um arque com o peso do que fez, de acordo com a lei, com o devido processo legal. É assim que as coisas funcionam.